Boa tarde, seja muito bem-vindo. Essa é a apresentação do trabalho final de laboratório de controle de sistemas mecânicos do grupo 4 da turma 748. Como solicitado, estamos apresentando aqui as variáveis de projeto, que são exclusivas para cada grupo. As nossas estão calculadas e apresentadas aqui. Bom, no item 1 foi solicitada a função de transferência e representação no espaço de estados do sistema em malha aberta com os valores numéricos dos parâmetros. Através dos cálculos utilizando as variáveis solicitadas, como se pode ver, obtivemos a GDS aqui apresentada e, como pode ser visto, para o espaço de estado, as equações tanto na forma matricial quanto na forma vetorial estão aqui presentes. Certo? No item 2, foi solicitado a resposta do sistema em malha aberta para uma entrada degrau unitário. Descreva as principais características da resposta, compare a resposta proveniente da função de transferência e da representação no espaço de estados. Perfeitamente, aqui estão os códigos que foram executados no MATLAB e aqui a gente obteve as respostas. A resposta do sistema está apresentada para os dois métodos, junto com suas características. Comparando ambas as respostas, pode-se notar que são idênticas, pois temos o mesmo sistema. O sistema mostrado ele é subamortecido e com um tempo de acomodação de 23 segundos. No item 3, foi solicitado o desenvolvimento do projeto de controlador PID e da alocação de polos por meio da realimentação de estados. Bom, algumas especificações para o projeto a serem corrigidas são sobre o sinal máximo de 4,6, um erro no infinito de 0 e um tempo de acomodação de 22,96 segundos. Perfeitamente. Utilizando o projeto de controladores, obtivemos as seguintes variáveis para cancelamento de polos no PID. Essas que estão aqui. Certo? E a função de transferência descrita. Na sequência, utilizando a alocação de polos, obtivemos as seguintes raízes K2 e K1, que são mostradas aqui embaixo. Como é apresentado, nosso erro não atende ao especificado, entretanto foi determinado o erro de estado estacionário do sistema, então ajustamos na matriz C para reduzi-lo a zero. Como você pode ver, o erro aqui é esse, e na sequência a gente colocou na matriz C apresentada, e aí conseguimos zerar o erro. Na sequência, é solicitado: apresente o diagrama de controle em malha fechada com o controlador PID e descreva todos os blocos, todos os sinais e suas interrelações. Bom, temos aqui a entrada do sinal de referência. Esse sinal entra no controlador. Na sequência, ele dá origem ao UDS, né? E aí, na sequência, ele passa pela nossa função de transferência descrita. Ao fim disso, ele é realimentado aqui, né, na malha fechada, e é feita uma subtração com o sinal de referência para controlar o erro, e novamente ele entra aqui, e é onde a gente tem o nosso Y de S. Para o item 5, pede-se: apresente o diagrama de controle em malha fechada com a realimentação de estado e descreva todos os blocos, todos os sinais e suas interrelações. Bom, aqui a gente tem o sinal de referência, né, de entrada, né, que passa pelo somador, e se torna x. Esse x ele é multiplicado pela matriz B e, após o somador, se torna Z2 ponto. Esse Z2 ponto ele é integrado, né, passando pelo integrador, se torna Z2, que também é igual a Z1 ponto, que, ao passar por outro integrador, se torna Z1. No primeiro ramo de realimentação, a gente tem que esse Z2 ele passa aqui pela matriz A, é corrigido e é somado juntamente com o Z1, que também é realimentado aqui na matriz A, corrigindo-se, e o somador deles é realimentado aqui, né, no somador para corrigir Z2. Ponto. Esse mesmo Z1 ele é corrigido pela matriz K e realimentado aqui na referência, né, do erro aqui da entrada, né, corrigindo x. Essa saída de Z1, né, que já está corrigida, ela
vem aqui, é corrigida pela matriz C, e aí a gente tem o nosso sinal de saída Y. Para o item 6, é solicitado o gráfico do sinal de saída e do sinal de referência do sistema em malha fechada para uma referência tipo degrau. Compare a resposta proveniente do sistema em malha fechada com o PID e com a realimentação de estados. Apresente também o gráfico da posição do carro e interprete o que acontece com ele em ambos os casos. Aqui a gente tem um programa de MATLAB, né, do cancelamento de polos, e a resposta, né, do tipo degrau aqui, né, com a referência. A gente tem o carro e a massa, e aqui apresentando, né, o MATLAB também da alocação de polos e a resposta aí de segunda ordem. O que se pode constatar é que a posição do carro é o próprio sinal de referência e o valor máximo de sobressinal está dentro dos 4,5% estipulados. No item 7, é solicitada a análise da sensibilidade do sistema em face a incertezas simultâneas de 20% associadas a cada um dos parâmetros, conforme a tabela a seguir de planejamento. Apresente todas as respostas no mesmo gráfico, avalie o impacto das variações em relação ao desempenho do sistema. Tá, essa daqui são os casos para análise. Aqui são os códigos utilizados no MATLAB, né, de 2 a 9. E essa daqui é a resposta de primeira ordem, né, para cancelamento de polos. Aqui a gente tem, né, para realimentação polos, e a resposta vem em segunda ordem. Com as diversas condições, podemos ver que há variação tanto em cancelamento de polos de primeira ordem quanto em alocação de polos de segunda ordem. Entretanto, para a segunda ordem, nós percebemos uma maior perturbação no pico, algumas passando, outras se tornando até em primeira ordem, aqui como se pode observar. Por fim, pede-se, na 8, para os dois sistemas de controle PID e realimentação de estado, apresente o gráfico da resposta do sistema com uma perturbação e avalie a rejeição dessa perturbação atuando sobre o sistema de controle desde o início da simulação. A perturbação se refere ao forte vento e pode ser incluída no modelo conforme. Bom, após a análise, e aqui a gente tem os códigos e as respostas, tanto para cancelamento de polos quanto para realimentação, podemos ver que para realimentação, a gente consegue atenuar mais, né, a resposta do que para o controlador PID, que ele não absorve de forma tão boa quanto. Né. Por fim, né, queria agradecer aí por estar assistindo a nossa apresentação do trabalho. Obrigado.